Tinha um rei numa certa aldeia. Aquele rei precisava de uma esposa para casar. Então, naquela aldeia tinha mais de 50 mil habitantes que moravam naquela aldeia. Mas o rei só precisava de apenas uma mulher para casar. Então, o que o rei fez para conseguir identificar a mulher a mulher que o rei precisava para casar? O rei era muito inteligente e fez o seguinte. Preste atenção porque vais gostar dessa história. O rei convocou todas as mulheres daquela aldeia para se aproximar no castelo do rei. De lá, quando chegaram aquelas mulheres, as mulheres começaram a se apresentar e que o rei, de repente, deu um desafio para cada uma daquelas mulheres. Disse o seguinte: eu vou dar um desafio a cada uma de vocês para poderem fazer a esse desafio. Aquela que for aprovada estará a ser minha esposa. Então, qual foi esse desafio que o rei deu àquelas mulheres? O rei, junto dos seus capatazes, deram umas sementes a cada uma daquelas mulheres para poderem irem plantar, semear e germinar e trazer a planta daquelas sementes. Então, o desafio era o seguinte: é que todas aquelas mulheres deveriam receber aquela semente, irem plantar e trazerem já em forma de planta. Ok, isso é simples. Então todas elas receberam, foram para casa e foram dado o prazo de 3 meses, que eram 90 dias. Então, foram plantando, cada uma começou a germinar da sua forma. Foram tendo plantas muito bonitas. Então, por sorte ou azar, passados os 40 dias que faltavam, passados 40 dias, e uma das moças tentou plantar, mas acho que a terra da casa dela não estava boa porque não germinou. Era a única que não conseguiu germinar a semente. Passado mais 50, 60, 70 dias, o prazo só faltava 20 dias e aquela moça nada germinado. E a moça ficou triste e queria desistir do desafio. Mas a mãe da moça disse: não, minha filha, tenta talvez mudar de terra, porque talvez pode ser a terra que está perto daqui de casa, pode não estar boa para essa semente. Então a moça tentou trocar de terra, mas o prazo era muito escasso, só faltavam apenas 10 dias. Então, daí que a moça, ela viu de que o prazo faltava 10 dias e não tinha mais outra maneira que poderia plantar e pudesse germinar em pouco tempo. Era muito difícil. Então, ela pensou em desistir, mas não desistiu porque a mãe lhe disse de que minha filha, fica firme porque você não conseguiu e vai apresentar que você não conseguiu. Então, o prazo acabou e a moça não germinou absolutamente nada. E as restantes tinham plantas muito bonitas. Gente, quando se fala de plantas bonitas, aquelas outras moças tinham plantas muito, mas muito bonitas. Então, o prazo passou e foram se apresentar no castelo do rei. O rei, junto dos seus capatazes de novo, abriram o desafio e disseram o seguinte: olá, sejam bem-vindas. E aqui vamos classificar em 3 grupos e nós iremos selecionar as plantas mais bonitas estarão em primeiro lugar, as médias estarão em segundo, aquelas péssimas plantas estarão em terceiro lugar. Então, aí a moça não pertenceu em nenhum desses 3 grupos, pois ela não tinha nada germinado, porque todo grupo pelo menos tinha umas plantinhas germinadas. Então, ela ficou triste no seu canto, tinha vontade de desistir daquele lugar, mas como a mãe havia lhe dito de que minha filha, vai para lá e não desista. Então, daí aconteceu o seguinte, é que, ah, aconteceu o seguinte, é que as outras moças começaram a se rir dela. Ela serviu de motivo de piada total, porque todas elas achavam ela de tonta que não conseguiu cuidar da semente do rei. Mas o rei, quando selecionou 3 grupos, começou a anunciar, em primeiro lugar, em terceiro lugar, chamou uma das moças com uma planta muito bonita. E a moça que não tinha nada germinado começou a chorar. Então, o rei também de novo anunciou. Em segundo lugar, chamou mais uma outra moça e foi se apresentar. Daí só faltava em primeiro lugar, que seria a esposa do rei. Mas, para a surpresa de todos, o rei chamou exatamente aquela moça que não tinha nada germinado. Então, isso me deixou um pouco preocupado. É igual a você, como está me assistir, não está a entender bem essa história. Como que o rei escolheu aquela moça que não tinha nada germinado?
Mas o rei explicou, disse o seguinte, que eu estou a chamar essa moça para poder ser minha esposa, porque ela é a única moça verdadeira nesse lugar. Então, o que eu quero trazer com essa história? O rei disse o seguinte, de que a semente que eu vos dei, ela não germina. Então, o que eu não estou a entender é de onde vocês levaram essas plantas que vocês estão a trazer. A semente que o rei havia entregado para todos realmente não germinava. E ao não germinar, aquelas outras pessoas não sabiam como explicar onde levaram aquelas plantas bonitas, porque a semente do rei, ela não germinava. Entendeste a lição da história? A lição da história é a seguinte, é que nós estamos a viver num mundo em que somos bombardeados com pessoas que nos apresentam um estilo de vida que nós até nos sentimos menores, nos sentimos que não somos capazes de conseguir aquilo. Eles te apresentam que carros, casas, uma vida super feliz, um estilo de vida que você até fica se perguntar, será que eu sou a pessoa mais errada do mundo? Será que Deus não gosta de mim? Será que o que eu fiz nesse mundo para viver nessa desgraça ou nessa situação em que qualquer que você vive, outra vez não fazes filho, ou qualquer outra situação em que estiveres a viver? Então, desta forma, eu quero te explicar o seguinte, que calma, siga o teu caminho. Cada um está a seguir o seu rumo. Deus sabe muito bem o que faz. Se hoje não conseguiste realizar o que querias,